Bom, vamos dar, vamos dar início ao nosso... Ele me lembra um colega meu, né? Mas calma aí. Vamos lá. Na última aula a gente parou aqui, né? Falamos de heredograma. E aí só vou fazer um resumo para poder lembrar vocês, porque tinha aluno que não estava aqui na última aula. A gente está estudando genética. E aí na aula passada eu comentei quem era o pai da genética, expliquei o que ele fez e disse que a ideia dele foi tão importante que hoje nós temos o exame de DNA, né? Por conta dele. E aí expliquei pra vocês como fazer o cruzamento, né? E cruzamento genético, claro, né? Cruzar as pessoas não. E aí a gente falou também do heredograma. Então, não vai ser tão ruim ter perdido a última aula, porque hoje vocês vão ver que uma aula complementa a outra, né? Então, só para lembrar que é um heredograma, o Guilherme ainda está se perguntando o que é isso. E aí, cada pontinho desse representa alguma coisa. No nosso exemplo, a gente tem o homem e a mulher, e o espintado é quando a mulher é atingida por alguma doença, a gente chama de anomalia. Pode ser qualquer tipo de anomalia, tá? E aí, a gente vai entrar hoje no praticando. Né? Só coloquei um exemplo aqui, alguns exemplos, para poder a gente praticar junto e eu falar de tipo sanguíneo com vocês, tá? Então ainda falta falar tipo sanguíneo, tipo GRH, segundo a lei de Mendel. Bom, praticando, como é que a gente vai fazer isso? Peguem uma folha de papel, todo mundo, e uma caneta para escrever, porque vocês precisam praticar. Se vocês não praticarem, vocês não vão aprender a fazer cruzamento genético. Tá? Pegue uma folha de papel, uma caneta. Vou colocar aqui a pergunta e vou fazer com vocês, só para vocês saberem. Vamos lá. Suponhamos que a cor dos olhos seja estabelecida por pares de genes. Beleza. Onde C, então o C foi escolhido para poder dizer a cor dos olhos, tá? O Czão seja dominante para o olho escuro, isso aí a gente não precisava saber, porque a gente já sabe, né, na última aula. Microfone, gente. Que o Czão sempre é dominante e que o olho escuro sempre será o dominante. E o Czinho é o olho claro, né, é o recessivo. Um homem que possua os olhos escuros, mas com uma mãe de olhos claros, casou-se com uma mulher de olhos claros, cujo pai possuía olho escuro. Determine a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros. Gente, olhando assim parece super difícil, né? Guilherme, que faltou na aula, olhando assim, a gente dá a entender que a gente está num probleminha de matemática. Falta só a Leidiane aqui para poder responder. É porque você não estava na última aula, mas você vai entender agora. E aí, peguem a folha de papel de vocês, que eu vou compartilhar a tela com vocês, que eu vou fazer junto com vocês, para vocês começarem a praticar genética. Vou pegar o pincel aqui. Desculpa, vamos lá. Ele disse o seguinte, que o Czão era olho escuro, vou botar preto, né? Era olho preto. Horrível, né? E que o Czinho era o olho claro, vou colocar de azul, né? Vou botar azul. Era o olho claro. Enfim, pode ser verde, azul, mel, um olho claro. Aí ele disse, deixa eu voltar aqui no probleminha porque eu não lembro. Ele disse assim, um homem que possua olhos escuros, mas a mãe dele tinha olho claro. Alguém consegue me dizer como que é o gene dele? Ó, ele tem olho escuro. É Czão ou Czinho? Toque, toque. Czão. Então, Guilherme, a gente está falando que o Czão é dominante. Então, ele... Mas ele disse que a mãe dele tem olho azul. Então, qual é o gene que vai carregar com ele? Czinho. Isso aí. Então, ó, ele tem um gene do pai que era o Czão, o gene da mãe que é o Czinho. Só que o Czão domina o Czinho. Então, o Czão, né, dominou que é o olho azul. Aí, ele casou com uma mulher. Todo mundo faz isso no caderno, por favor. Senão, vocês não vão aprender. Aí, ele casou com uma mulher que tem olho claro. Calma aí. Tá. Ele casou com uma mulher que tem olho claro, mas o pai dela tem olho escuro. Qual seria o genótipo dela? Ó, ela tem olho claro, mas o pai tem olho escuro. Como é que é o genótipo dela?
Eu preciso saber que o pai dela tem... Não. Porque se for Czão e Czinho, vai ser dominante, vai ser preto. E o olho dela é azul. Czinho. Tá, me diz aí. Então por que eles falaram que o pai dela tinha olho claro? Para confundir vocês, gente. Olha como que é o genoma. Desliga aí o áudio, tá voltando pra mim atrasado. Olha como que era o pai dela, presta atenção. Não precisava nem saber. Gente, o áudio tá voltando minha voz. Gustavo Martins, áudio. Foi. Olha só. Eu não precisava nem saber o pai dela tinha olho claro, tinha olho escuro. Eu só sabia que ela tinha olho claro, então ela é Czinho, acabou. Né? Caso resolvido. Como que eu sei que o pai dela tem... ela disse que o pai dela tem olho claro, olho escuro. Tá, vocês provavelmente fariam isso aqui, olha. Czão e Czinho. Iam errar feio, né? O que eles fizeram? Eles enganaram vocês. Então o pai dela é Czão, Czinho. E a mãe dela era Czinho. Porque, olha só... Ela pegou esse gene do pai, esse gene do pai e esse gene da mãe. Aí ela ficou Czinho. Mas o pai dela tinha olho claro, olho escuro, tá vendo? O Czão aqui. Só que ele não era dominante. O pai dele era dominante, mas ele carregava o Czinho ali. Provavelmente o pai ou a mãe do pai dela, né, os avós dela, tinham um olho claro. E aí o pai carregou o gene, mas não manifestou o gene. Falei pra vocês na última aula. Tá tudo bem até aí? Todo mundo fazendo no caderno agora. Aí, pra eu saber como é que será o filho dessa criatura, eu faço um jogo da velha. Todo mundo lembra disso, menos Guilherme e acho que Maria Eduarda Santos, que não estava na última aula. Como é que eu faço? Eu pego o pai e boto aqui em cima, ó. Eu pego o pai, boto aqui em cima. Eu pego a mãe, que é ela, né, e boto aqui em cima. Beleza, agora eu vou cruzar e vou saber como é que é o resultado dessa criança que vai nascer. Vamos lá. Fazem no caderno também. Czão, Czinho, como é que eu fico? Ó, Czão, Czinho, eu fico Czão e Czinho aqui. Aqui a mesma coisa, ó, cruzei esse com esse. Czão, Czinho, beleza. E aqui agora, como é que eu faço? É Czinho com Czinho. Czinho com Czinho. Olhando pra cá, qual a probabilidade dessa criança nascer os olhos claros, gente? Ó, lembrando que eu tenho 25 de chance em cada buraquinho desse. Matemática. Eu tenho 25%. É 100% do olho claro? Não é 100%. E 50-50. Gente, preste atenção, hein? Porque na prova vai ter que fazer para poder descobrir. Isso aí. Ó, 50% de ser olho preto. Ó o Czão aqui, ó, dominante. Não esqueçam dele. Tá? 50 de olho preto. E 50 de olho claro. Ó o Czinho. Então eu tenho 50% de ter filho de olho claro. Então uma chance de igual para igual. Tá? Ou na matemática eu poderia fazer também em forma de barra de chocolate. Posso? Olha só. 1, 2, 3, 4. Ele tem 2 chances de 4. Matemática, 2 chances de 4. Ó. 1, 2. 2 de 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Ela tem 2 quartos, né? De chance de ter olho claro. Beleza? Deu pra salvar essa? Deixa eu ver se eu coloquei mais um. Então vocês vão fazer sozinho. A segunda. Vamos lá. Vou trocar aqui pra vocês verem. Guilherme deve estar boiando. Mas ele tem que pegar as aulas passadas. Vamos lá. Tendo em vista que a miopia é considerada uma doença recessiva. O que é recessivo mesmo? Letra grande ou pequena?
pequeno, beleza. Determina a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal normal, heterozigoto para miopia. Meu Deus, como é que eu faço isso? Olha só, já sabe que miopia não é dominante, né? Então, ter miopia não é uma coisa dominante da população, né? Então, eu tenho que botar recessivo. Pode escolher a letra que quiser. Mzinho, Mzinho, Czinho, Czinho, Azinho, Azinho. Escolhem a letra que vocês quiserem. Coloca aí no caderno de vocês e façam. Aí, determine a probabilidade de nascer uma criança míope de um casal normal. Então, o casal, ele é normal, só que ele é heterozigoto para miopia. Qual vai ser a letrinha deles? Preciso saber se o raciocínio tá comigo. O que é heterozigoto mesmo? É igual ou diferente? Diferente. Tá? Então, ele é heterozigoto diferente, mas eles carregam o gene da miopia. Como é que vai ficar o gene deles? Fala uma letra aí qualquer. Ah, botem a letra A. Como é que vai ficar o gene deles, gente? Azão e Azinho para cada um. Isso aí. Sendo o Azinho significa miopia, só que eles não têm, eles só carregam o gene, certo? E Azão significa que não tem miopia. Então, eles não têm porque o Azão dominante ali que não tem tá dominando tudo. Agora, façam vocês para eu ver se vocês já aprenderam a fazer. Guilherme, fica em stand-by. Façam vocês aí no caderno. Jogo da velha. Corta o primeiro risco. Gente, ensinar genética online é um desafio, hein? Corta o primeiro risco. Olha, eu vou até montar aqui pra vocês, só pra vocês... Ui, torto. Só pra vocês verem. Ó, jogo da velha. Todo mundo faz o jogo da velha aí. Corta o primeiro risco. O gene dele a gente já sabe que é Azão, Azinho. Pode ser qualquer letra. Cruzou com quem? Azão e Azinho. Beleza. Isso aí você já sabe. Que esse daqui é o gene da miopia, só que eles não têm, porque eles têm um Azão que domina. E aí eu vou fazer aqui no meu caderno também. Já sei até a resposta. Pra vocês, pra ver como é que fica o de vocês. Beleza. Quando estiverem prontos, vocês me avisam. Estão conseguindo fazer? Estão achando difícil? Isso mesmo, 75% Azão e 25% Azinho. Deixa eu fazer aqui para quem não conseguiu. Olha só, rapidinho eu vou fazer aqui, eu nem vou acompanhar não. Ó. Essa criança tem 25% de chance de nascer sem um gene, né? De não ter o gene. Ó. Essa criança tem 25% de chance de nascer sem o gene, ó, tá? E ela tem 75% de chance de não ter miopia, sendo que desse aqui, ó, ela tem 25% de chance de não ter o gene e somente 25% de chance de ter miopia, tá? Então, todo mundo conseguiu fazer essa? Todo mundo que estiveram na aula passada? Só para saber como está o ritmo de vocês. Tá. Vou considerar que é um sim. Conseguiu não, Karine? Calma aí. Então vamos virar aqui de novo para a tela. Os nossos genes conseguiram. Olha só. Tem que saber fazer. Não tem jeito, tá? Senão você tem que forçar, mas é facinho. Olha só, vou falar bem devagar porque aproveita que o Guilherme entende. O Azão sempre é dominante, tá? O Azinho sempre é recessivo. Se eu tenho Azão e Azinho junto, isso significa que a criança ou a pessoa tenha o gene da doença, mas ele não manifestou, porque o Azão, ó, dominou e disse que não vai manifestar.
Toda doença, ela é recessiva, porque não é uma coisa que está no nosso gene. A gente só adquire com o tempo por vários fatores, podendo ser genótipo ou fenótipo, tá? Então, nenhuma doença é do nosso gene, a gente adquire. Então, por isso que o A dominante significa não ter doença. Aí, no nosso caso, dizia que o casal, eles eram heterozigoto. Se eles são heterozigoto, eles são diferentes, tem letrinhas diferentes. Se fosse homozigoto, ou eles seriam azão, ou eles seriam azinho. Só que disse que eles são heterozigoto para miopia. Entendeu? Totalmente a resposta. Então, eles são heterozigoto, ó, eles são azão e azinho para miopia. O gene da miopia tem que estar ali, ó, o gene aqui. Tá? Heterozigoto, azão, azinho. Até aí, tudo bem? Ó, o gene da miopia tá aqui. Tá? Porque, ó, ter doença é recessivo. Tá? Ter doença não é uma coisa dominante na população, a gente adquire. Por que a gente adquire miopia? Porque a gente força os olhos, a gente vê muita coisa com luz forte, né? Então, é uma coisa que adquire com o tempo. Até aí tudo bem, Karine? Tá. E aí, como é que eu cruzo? Eu corto primeiro. E aí, eu coloco o gene do pai, ó. O gene do pai aqui. Cada um com seu quadrado. E o gene da mãe eu coloco aqui. Até aí tudo bem, né? Aí eu vou cruzar, ó. Esse com esse. Aí eu coloco, vou colocar outra cor, pra não ficar tudo igual. Esse com esse ficou aqui. Beleza? Agora eu vou cruzar esse com esse aqui, ó. É sempre assim. Esse com esse. Gente, isso aqui cai muito no vestibular. Aí eu venho aqui e cruzo aqui, tá? Agora eu vou cruzar esse aqui, ó. Esse aqui com esse aqui. Tá? Então a letrinha acaba repetindo, ela tem que aparecer duas vezes, ó. Aqui e aqui. E vou cruzar o pequenininho, ó. Esse com esse também. Tá? Então perceba que ele foi aqui e ele apareceu aqui também. Ih, também, tô maluco. Tá? Aí, de novo, como é que eu faço para descobrir a porcentagem? Cada um desses quadradinhos tem 25%. Beleza. Então, ele tem, ó, aqui, ó, dominante, dominante, dominante. Ou seja, ser dominante significa que não tem a doença. Tem um dominante, não tem a doença. Então, ele tem 75% de chance de não ter a doença. Tá? Porque aqui, ó, o dominante equivale. Esquece o azinho. E ele tem 25% de chance de ter a doença. Aí eu comentei assim, dentro desse 75% aqui, ele tem chance de não ter a doença e também não ter o gene da doença. Aqui, ó, ele tem aqui, ó, 25% de chance de não ter e também de não ter o gene, porque ele não, ó, aqui não é azinho, é azão. Diferente desse aqui, ó, que ele não tem a doença, mas tem o gene, tá? Entendeu? Acha que sim. Tá, a gente vai praticar depois com calma, tá? A gente vai praticar com calma. Isso aí tem que fazer mesmo, na prática. Se você não faz, você não aprende, não tem jeito. Ó, vou contar uma história pra vocês, aproveitar lá dentro. Liguem a câmera de vocês que eu tô olhando tudo pra vocês. Ai, o Carlos tá aí também, nem vi. Olha só. Presta atenção. Quando eu era no ensino médio, liga a câmera aí. Essa matéria eu volto no ensino médio, tá? Porque o nono ano é sempre assim, um pezinho no ensino médio. É um conteúdo leve do que vem no ensino médio. No ensino médio, eu me apaixonei por genética. Me apaixonei. E eu lembro que eu fiquei tão fanática, eu sabia tão cruzar de cabeça. E aí, quando eu fiz a minha prova da escola, eu era de múltipla escolha, eu não fiz o cálculo, porque eu sabia tudo de cabeça. Tanto que eu fazia, eu sabia de cabeça. E a professora me botou de recuperação. Eu nunca mais esqueço. Eu tirei 9 na prova e ela me colocou de recuperação. Porque ela dizia que ela queria o cálculo, filho da mãe, né? E aí eu fazer a prova de novo, né? Só por conta do cálculo. Aí deixava o cálculo do lado, que ela queria o cálculo. Beleza, aí passei. Aí, quando eu cheguei na faculdade, a gente tem genética. A gente tem a genética básica e a genética molecular. Na básica, eu falei assim, vou arrebentar, preciso nem estudar, porque eu sei de cabeça. Eu me ferrei. Eu nunca mais esqueço, eu tive que fazer de novo a disciplina, porque eu reprovei a disciplina, vocês acreditam? Por que eu reprovei a disciplina?
Porque o que eu sabia era genética básica, mas era básica mesmo. E lá o buraco era mais embaixo, só que eu tava lá, me garantindo. Nem estudei pra prova. Né? Chegou na prova, eu como eu tava um tempo, não exercitei, porque genética tem que exercitar, é que nem matemática. Eu me ferrei legal. Aí fui eu fazer de novo a disciplina. Triste, né, chateada. Fiz de novo a disciplina, mais 4 meses fazendo a disciplina. E aí, quando eu fiz a disciplina, eu gabaritei a prova, né? Por que eu gabaritei a prova? Porque eu falei, agora eu vou exercitar. Toda a lista de exercícios que o professor passava, e olha que ele passava muito, passava umas 30 por aula, eu fazia tudo. Quando chegou a prova, eu já sabia de cabeça. Eu olhava assim, ó, eu já sabia o cálculo, parecia que na minha cabeça havia um mapa. Eu sabia a resposta sem precisar fazer o conteúdo, mas eu fazia, escrevia, porque eu lembrei lá da escola, né, que eu fazia direto, me ferrei, e passei. Então, por que eu tô falando isso? Porque a genética, a gente tem que trabalhar, tá? A gente tem que exercitar. E eu vou passar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá? Mas não agora, deixa vocês pegarem com calma. Bom, vamos continuar. Ih, gente, cadê o meu... Calma aí, tem que aparecer pra mim aqui o negócio. O que é fenótipo são características externas. A unidade básica da hereditariedade é o gene. A gente está sempre estudando o gene. E o nome da composição genética de um indivíduo são os genótipos, né? Todos os genes juntos. Tá. Agora a gente vai entrar numa matéria nova. Peço, por favor, atenção, porque ainda é genética e entendam isso. Tá? Guilherme, fica comigo. Tamires, não sei se estava na aula passada. Yuri, Carlos, presta atenção. Olha só. A gente vai estudar o sistema ABO, que é o tipo sanguíneo. Tá? Então, vocês não sabem, ou vão saber agora, a gente tem 4 tipos sanguíneos humano, né? Dos animais é outra coisa. A, B e O. Então, olhem pra cá. A, tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, AB e O. É muito importante vocês saberem o tipo sanguíneo de vocês para a vida, tá? Por exemplo, o meu é O, meu é O positivo, tá? Bom, quando a gente representa o tipo sanguíneo em genética, a gente representa por letrinhas também, tá? Para fazer aquele cruzamento, tem que saber as letrinhas. Quando eu falo de A, eu falo IA. Quando eu falo do B, eu falo IB. Quando eu falo do AB, eu falo IAB, IA e B. E quando eu falo do O, eu falo de I. Tá? Vocês vão entender por quê. Com o tempo a gente vai praticar, a gente fica todo mundo bem bom em genética. Então, sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. Tá? São os nossos 4 tipos sanguíneos. Tá? Por que a gente fala que é o tipo sanguíneo A, tipo sanguíneo B, AB e O? Não é por acaso. Tá? Porque cada tipo sanguíneo tem ausência de aglutinogênios ou presença, ou ausência de aglutininas, ou presença. A gente vai entender isso, tá? Por exemplo, o alelo A, quem é tipo sanguíneo A, né? Tem aglutinogênio A. Quem é alelo B, tem aglutinogênio B. Quem é a letra O, não tem aglutinogênio, tá? O corpo não produz aglutinogênio. E o AB é óbvio que tem aglutinogênio porque é a junção de A e B, tá? Então o O, ele é o único que não tem aglutinogênio. Por isso que a gente pode doar o O para qualquer um, porque ele não vai reagir com o corpo de ninguém porque ele não tem aglutinogênio. Ele é um sangue puro, sem aglutinogênio, tá? Então olhem pra cá todo mundo. Oi. Sim, a gente vai entender isso, tá? Ele é doador universal, mas ele não é receptor universal, tá? A gente vai entender que no final durante a aula a gente vai entender. Fala. Tem tipo sanguíneo que eu vi uma vez que ele pode receber de todos e pode também doar sangue de todos. Sim, a gente vai falar também sobre isso, tá? Deve ser o fator RH, não é o tipo. Bom, vamos lá, vamos voltar aqui. Não, se eu adiantar, e no final não vai dar pra falar mais. Bom, só pra gente gravar. Guilherme, presta atenção. Quem não vem na aula passada, presta atenção. Quem são os fenótipos? É o que a gente fala, sangue A, sangue B, sangue AB e sangue O. O sangue AB é óbvio que é a junção do sangue A com o sangue B, tá? Então, como é que eu represento isso em genética?
eu represento o A assim, ó. IA, ó, o I com a letra A, ou I. Ou seja, o I com a letra A e o I sozinho. A gente vai entender por que isso. O sangue B representa a mesma coisa. IB ou IBI. Tá vendo? Tem um I sozinho aqui. O AB é fácil. IA e B. E o O é II. Repare que eu tenho I aqui, I aqui, I aqui. Isso significa o quê? Que essa pessoa aqui, ó, por exemplo, tem o IAI, ela é A, mas ela carrega o gene do O, tá? Ela é B, mas ela carrega o gene do O. Provavelmente o pai dela ou a mãe dela é O, tá? Então a gente vai entender com calma. Só gravem a tabelinha aí. Bom, aí eu coloquei um exemplo para vocês entenderem que eu vou fazer esse exemplo para vocês entenderem. Olha só. Júlia e Aline são casados. Ah, é Júlio, não Júlia. Júlio e Aline são casados e possuem tipo sanguíneo O e AB. Então ele é O e ela é AB. Se eu não me engano, é o exemplo da minha mãe. Qual a probabilidade do casal ter um filho com sangue tipo AB? Vou fazer com vocês. Presta atenção. Agora vocês vão saber quem é filho de quem facinho, hein? Preste atenção. Vai precisar porque pode ser que, né? Não é 100% confiável não, tá? Bom, vamos lá. Eu disse pra vocês que Júlio casou com Aline. Preste atenção no que eu tô escrevendo. Aí, no nosso exemplo, deixa eu voltar que eu esqueci. Ele é O e ela é... Ah, tá. Ele é O e ela é AB. Esse é facinho de fazer. Beleza. Aí, eles tiveram um filho e eles querem saber qual é a chance do casal ter um filho AB. Ah, eu tô curiosa, saber qual o sangue do meu filho vai vir, se é um sangue doador universal, se é receptor universal, né? Tá curiosa. Aí vamos lá acabar com o mistério de Aline. Bom, como é que eu represento o gene do O? Lembra que eu falei pra vocês na tabelinha? Eu represento Izinho, tá? Isso aí. Como que eu represento o gene do AB? IA, ó, IA, IB. Até aí tudo bem, né? Mistério pra ninguém, já sabem cruzar? Beleza. Agora, como é que eu vou saber qual é o filho da criança? Eu vou cruzar o IA com o Izinho aqui, ó. Pronto. IB. Ó, IB com esse Izinho aqui. IA com esse Izinho aqui, ó. Fiz assim, agora fiz assim. IB com esse Izinho ali. Esqueci de botar o B aqui. Beleza. Aí eu vou chegar pra ela e falar assim, pra Júlia e pra Aline. Júlia e Aline, o filho de vocês não vai ter nem sangue O e nem sangue AB. O filho de vocês vai ter ou sangue A, ó, ou sangue A ou sangue B. Então, ele vai ter 50% de chance de ser A e ele vai ter 50%. Isso aí. Sabe por que eu tô falando isso? Imagine que ele sabe que ele é O e ela sabe que ela é AB. Aí eles têm um filho. Aí quando a criança nasce, faz um exame de sangue, né? Aí ele descobre já o tipo sanguíneo, descobre tudo. Aí o médico dá relatório pro pai e fala assim, olha, tipo, o sanguíneo do seu filho é, sei lá, é A. É A. Aí ele vai falar assim, ué, tem alguma coisa errada aí. Eu sou O, ela é AB, como é que meu filho não é seu A? Olha como é que o indivíduo não sabe, né? Aí o médico vai ter que explicar pra ele esse cruzamento aqui, como vencer ele, né? Porque na hora do desespero, convencer ele que ele é o pai, ele pode ser pai sim, porque eles são assim, o gene deles é assim, tá? E aí não tem chance de ser igual a eles. Entendeu? Como é que faz o cruzamento? Todo mundo entendeu? Tem que gravar as letrinhas, não tem jeito, mas é fácil de pegar. Por que eu tô falando isso? Liguem a câmera de vocês rapidinho que eu tô olhando pra vocês. Uma vez,
Uma vez, eu tava dando aula pré-vestibular, né? Liga aí a câmera, gente. Aí eu perguntei assim, me fale o tipo sanguíneo de vocês, né? Aí eu escolhi uma aluna aleatória e fiz o tipo sanguíneo dela. Gente, sem brincadeira, a menina não batia, né? O que ela me passou da informação do pai e da mãe não batia com o dela. E aí eu falei assim, não, vou fazer de novo, eu devo ter errado, não batia. Aí eu falei pra ela, não, eu cheguei em casa pra você ver isso, você deve ter confundido. Ela chegou em casa e falou, mãe, qual é o tipo sanguíneo? Pá. Pai, qual é o tipo sanguíneo? Pá. Aí ela falou, então por que eu sou tal? Que a professora me ensinou que não é assim. Aí mostrou o caderno dela como é que faz. Gente, não tô brincando, tá? A menina descobriu que ela não era filha deles. Ela era adotada, eu não tô brincando. Eu nunca mais esqueço isso, tá? Ela descobriu que ela era adotada porque o sangue não batia. E aí a mãe dela foi e comprou logo. Aí eu falei, só acho que é pré-vestibular, todo mundo é adulto. Agora imagina uma escola. Por isso que eu não pego tipo sanguíneo de ninguém mais pra fazer, pra não dar boletim de ocorrência pra mim, tá? Bom, então é assim que eu faço um tipo sanguíneo. Tá? Chegando em casa vocês perguntam a mãe de vocês, o pai de vocês, qual é o tipo sanguíneo e faz o cruzamento deles, tá? Bom, acabou? Não acabou. Tem que esperar só o meu negócio aparecer, calma aí. Foi. Bom, já falamos do exemplo. Tô morrendo de fome, gente, não sei vocês, mas tô morrendo de fome. E agora a gente vai entender por que a pessoa é A, por que a pessoa é B, por que a pessoa é AB. Bom, olha só. Quando eu falo aglutinogênio, eu estou falando de alguma substância que é encontrada lá nas hemácias do sangue, né? Porque as hemácias compõem o sangue. É uma substância presente no sangue da pessoa. Quando eu falo aglutinina, né, são anticorpos que a pessoa tem no seu plasma sanguíneo, que é aquele líquido que faz o sangue ser líquido, tá? Porque o que faz o sangue ser vermelho... Microfone, gente. Microfone, tá a mãe aí falando. Quem é? Duda, Maria Eduarda, microfone. Não, Maria Eduarda tá desligado. Guilherme, tinha que ser. Tá? Então, vamos lá. A aglutinina são os anticorpos presentes no sangue da pessoa. A aglutinogênio é uma substância presente na membrana da pessoa. Quem é do sangue A tem essa substância nas hemácias, tá? Quem é do sangue B também tem. Quem é do sangue AB também tem. Aí tem a substância A e a substância B nas hemácias. Quem é do sangue O não tem. A sangue O, ela não tem essa substância. Por isso eu posso doar para todo mundo. Por quê? Porque quando chegar no sangue de outra pessoa, ela vai ter conflito, né, de substâncias de sangue. Porque eu não tenho nada. Você tem, mas eu não tenho. Tá? Beleza. Os anticorpos. Do sangue A tem o anticorpo B, anti-B. Quem é do sangue B tem anti-A. Quem é do AB não tem nada. É puro, não tem esse anticorpo. Por isso que a gente fala que é um sangue fraco. E quem é o O tem o A e tem o B. Por isso que a gente fala que é um sangue forte. Tá? Então, o O, ele não tem hemácia e ele tem anticorpo A e B. O sangue AB, ele tem hemácia, né? Tem substância nas hemácias, mas não tem um anticorpo, nem A nem B. Tá bom? Bom, e agora a gente vai entender rapidinho, tá? Receptor universal. Receptor universal é aquele que pode receber de qualquer um. Doador universal é aquele que pode doar para qualquer um, tá? Mas a gente vai entender ainda que tem um positivo e um negativo. O O, ele pode doar para pessoa de sangue B, que a gente já viu que a hemácia dele é compatível com todo mundo. Pode doar para o A, pode doar para o AB e pode doar para ele mesmo. Já o AB, ele só pode doar para ele mesmo, mas pode receber do O, do A, do B e dele mesmo, tá? O sangue A, ele só pode receber dele, tá? O sangue B só pode receber dele. Então, receber, A, B recebe de todo mundo. O A recebe só dele, o B só recebe dele, o O só recebe dele. Doar. O O pode doar para todo mundo, o B só pode doar para ele, o AB só pode doar para ele e o A só pode doar para ele, tá? É isso que a gente fala, que é doador universal, receptor universal.
tá? E aqui só pra gente lembrar, ó, o genótipo do A é IA, IA ou IAI. Aí eu tenho que ver como é que era o pai. O pai tinha O, a mãe tinha O no meio, tá? O B, IB, IB ou IBI. O AB, IA, IB. O O, II. E aí aqui eu não vou repetir de novo o nome que a gente já falei. Tá. Todo mundo comigo? Ainda vivos? Tá acabando já. Na próxima aula é só praticar. Tá, olha só. O fator RH é aquilo que a gente chama de positivo ou negativo. Como é que foi descoberto o fator RH? Presta atenção. Na guerra, né, os soldados perdiam muito sangue. E aí os médicos descobriram que dá para compartilhar o sangue, né? Então vamos doar sangue, que nem coração, enfim. Dá para doar o sangue pro outro. Só que alguns morriam e outros não. Nesse negócio de doar sangue. Aí ele descobriu que não é só o tipo sanguíneo que está envolvido, tá? É o fator RH. Como é que ele descobriu isso? Ele pegou o sangue do macaco, injetou no coelho, tá? E viu que ocorreu uma produção de anticorpo, tá? Do sangue do coelho, começou a ter anticorpo pro sangue do macaco, né? As hemácias, elas estavam sendo englobadas, né, pelo esse anticorpo, estava matando os anticorpos do coelho, por estar morrendo. E aí ele descobriu que, além das letrinhas que a gente chama, né, do sistema BO, existe ainda o fator positivo e negativo. Ninguém é ruim. Ser positivo ou negativo não é ruim, tá? São só fatores. E aí, como é que a gente representa? O RH positivo, por exemplo, eu sou O positivo, tá? O RH positivo, ele pode doar para quem é positivo e pode doar para quem é positivo, desculpa. O RH negativo, ele só pode doar para quem é negativo. Por quê? O positivo, ele recebe do negativo e doa para o positivo. Porque ele tem, nessa composição, ele tem Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. Já o negativo, ele é Rzinho, Rzinho. Ele não tem antígeno algum, tá? É um corpo que ela é fácil de pegar doenças, tá? Então, a gente vai ver que existe uma doença que mata, um problema que mata a mulher, tá? Porque o negativo, ele não tem antígeno. O corpo dele não consegue expulsar, tá? Algumas coisas. Aí ele cria um monte de anticorpos no desespero de tentar expulsar aquilo ali. E se a mulher estiver grávida, ele acaba matando, porque ele entende que é uma coisa ruim, na tentativa de expulsar, tá? Já o positivo não. O positivo, ele é mais fácil de lidar, tá? Então, eu represento por Rzão, Rzão ou Rzinho, Rzão, Rzinho. Vamos ver isso na prática, peraí. Eritrobastose fetal. Olha só, esse aqui é um problema que acomete mulheres, né? Mulheres de RH negativo. Como é isso daí? Uma mulher que ela é RH negativo, A negativo, O negativo, AB negativo, B negativo, enfim, ela é negativa, né? Se ela casa-se com um homem que é positivo, ela tem 50% de chance de ter uma criança positiva. Eu falei pra vocês que o negativo, ele produz muito anticorpo na tentativa de eliminar aquilo ali, porque ele entende que o positivo no corpo da mulher é algo ruim para ela. Então, na primeira gravidez dela, quando ela engravida, né, e o sangue da criança for positivo e dela negativo, o corpo dela começa a produzir hemácias com anticorpo. E aí, tenta expulsar a criança, só que não consegue. Por quê? Porque o anticorpo produzido ainda não é o suficiente. Então, durante 9 meses, a criança vai estar sendo levada de boa. Agora, na segunda gravidez, que é o problema. Se ela engravida de novo de uma criança que também é positiva, sendo ela negativa, o corpo dela já está carregado de anticorpo. E aí vai produzir mais. O que acontece com essa criança? Ou a criança vai morrer dentro dela, ou ela vai abortar a criança. O corpo dela vai abortar a criança, vai expulsar a criança, tá? Então, isso só acontece em mulheres negativas, sendo o rapaz positivo e a criança positiva. Por que eu tô falando isso? Muita gente
Gente, liga a câmera que eu tô olhando pra vocês agora. Quando eu estiver olhando pra vocês, você liga a câmera, porque senão eu falo sozinha. Muita mulher engravida e aí tem aborto, sabe? Abortos. A mulher não consegue levar o feto até o final. Carlos, por favor. Tem abortos, né? E aí ela não sabe por quê. Se o médico não pedir o exame de eritrobastose, ela vai continuar sabendo, sem saber por que ela não consegue gerar uma criança daquele cara, tá? E muitas das vezes é isso que eu tô falando pra vocês. Porque ela é negativa e aí ela casa com positivo. Positivo e negativo não dá certo na biologia, só na matemática, tá? A criança vai ser positiva e aí ela vai expulsar a criança na segunda gravidez. Na primeira gravidez ela consegue levar, na segunda não, tá? Quando o médico é um bom médico, né, ele vai pedir um exame. Oi? Não, tem que tomar remédio. Aí o médico, ele vai perguntar pra ela qual é o fator, né, RH dela e do marido dela. Ou a mulher já sabe, né, quem teve aula de biologia já sabe, já quem é negativo já fica um pé atrás. E vai falar, olha, eu sou negativa, meu marido é positivo. Então ele vai passar um remédio pra essa mulher, para que o sangue dela não se misture com a criança em momento nenhum e que os anticorpos dela não seja produzido em grande escala, porque senão vai expulsar a criança. E aí ela toma o remédio durante a gravidez toda e ela não pode ter parto normal, tem que ser parto cesárea, porque a criança não pode ter contato com o sangue dela, senão a criança vai ser uma criança doente, vai ter vários problemas de saúde depois, tá? E aí é cesárea para evitar. Como é que descobriu isso? Descobriu que muita gente estava tendo filho assim, perdendo a criança, estava tendo uma escala grande de pessoas perdendo criança. E aí um médico, pesquisador, em 1930 e pouco, se eu não me engano, ele teve a brilhante ideia de estudar os sangues da mãe do feto e do pai, e descobriu que o problema estava aí, tá? Mulher negativa gerando um feto positivo. Na segunda gravidez o corpo tem anticorpo pra caramba, uma carga muito grande de anticorpos, acaba expulsando a criança, tá? Bom, na próxima aula, eu vou falar mais não, tem muita coisa pra falar ainda. Na próxima aula eu termino de falar de RH, tem pouquinha coisa pra falar, e a gente pratica para vocês ficarem muito espertos nesse conteúdo. Por um acaso, se esse conteúdo não vier no livro de vocês, nesse semestre, acredito que venha, mas se não vier, deve vir no quarto então, ou se não vier no quarto, vocês já sabem o conteúdo, né, porque a gente não sabe o que pode esperar do livro. Se não vier, a gente dá início ao conteúdo, e eu passo isso como trabalho, tá? Pode ser? Então, na próxima aula, eu vou trazer uma lista de exercícios. Eu nem vou mandar para vocês exercícios, porque vocês talvez não consigam fazer. Vou fazer com vocês na próxima aula. Eu vou pedir para vocês fazerem e vamos conferindo juntos. Beleza? Foi? Tá, então, na próxima aula a gente termina o conteúdo e a gente fecha genética. Depois aprende segunda lei de Mendel, que é mais difícil. Então, eu preciso que vocês estejam muito bons em primeira lei, para conseguir fazer a segunda lei, tá bom? Então, um beijo pra vocês, a gente fecha a aula agora. Ah, outra coisa, peraí. Alguém não me entregou a prova?